Venceu Martinelli. Gol de novo de Xerém. Gol de videogame. A gente que vem de Xerém, todo mundo, os mais experientes, sempre passa muita confiança pra gente. Muito boa tarde para você. Este é o Fluminense já classificado para a Libertadores, que agora quer vaga direto na fase de grupos, né? Já já, mais uma vitória aí com o toque do vovô Nenê e da garotada de Xerém. Mas antes, uma história de um campeão no tatame, que inspira um campeão no octógono. Esse é o Eduardo Mangaravite, um cara que desde muito cedo aprendeu que o destino dele era lutar. Ele é o maior sentido de determinação que a gente conhece, que eu já conheço. Nunca vi uma determinação tão grande quanto a esse ser. Essa história poderia ser contada daqui, do tatame, porque ela fala de respeito, disciplina, superação, de competição, e não só com o outro, mas aquela que acontece dentro da gente, a nossa luta diária para vencer as próprias dificuldades. E foi no tatame que o Eduardo encontrou forças para superar todas as adversidades e dizer ao mundo que a missão dele é ser feliz. O Eduardo nasceu prematuro, com os pulmões ainda em formação. Por falta de oxigenação no cérebro, ele teve uma paralisia cerebral, perdeu o movimento das pernas e logo depois a audição. A deficiência não era o único adversário. Na cidade do interior onde morava, surgiram outros, como o preconceito. O esporte foi o caminho escolhido pela família para integrar o Eduardo. Começou com futebol, depois natação. Mas o que fez bem a ele mesmo foi a luta. Eu me lembro que quando ele entrou para fazer luta, eu percebi que ele cresceu muito na parte motora dele, na parte sensorial, na parte de relacionamento com as pessoas, que ele era um pouco mais tímido. No judô, o Eduardo deu um ipom na timidez. A adaptação à luta em pé, segurando na gola e na manga dos oponentes, ajudou na locomoção de muletas. Mas por causa da deficiência, o Eduardo sempre se sentiu mais à vontade na luta de chão. Quando nós trouxemos ele para o jiu-jitsu, aí estourou. Aí foi... Ele já tinha uns 3 anos no judô. Quando ele foi para o jiu-jitsu, aí ele brincou. Aí tava no mundo dele. Como para-atleta faixa preta de jiu-jitsu, foram várias conquistas. A mais especial, o vice-campeonato mundial do ADCC, a maior competição de luta agarrada do mundo. Nesse mundo da luta, o Eduardo conheceu muita gente. Olha ele aí, num seminário com o Anderson Silva. Mas ninguém foi mais importante que o cara que, além de dividir com ele a mesma paixão rubro-negra, sempre serviu como fonte de inspiração. Para o Eduardo, José Aldo é muito mais do que um ídolo. É um amigo em quem ele se espelha, por enfrentar tudo e todos em busca de um sonho, pelas conquistas que emocionam. Acabou que o fã virou exemplo para o ídolo. Sendo um cara daquele com toda a deficiência, com todos os seus problemas, sempre tá ali, feliz, trabalhando para conquistar aquilo que ele acha, aquilo que ele quer conquistar, né? Então não tem por que eu ficar reclamando, fazendo qualquer coisa do tipo. Atualmente, o Eduardo deu um tempo nas competições por causa de um problema na coluna. Ele está se tratando e promete voltar em breve, mas continua celebrando cada passo como uma nova vitória. Vitórias como as do José Aldo, o campeão do povo, e as dele, campeão da vida. Fala, Eduardo, meu grande irmão, passando aqui para deixar tudo de bom para você, mais felicidade, muita força também, que você possa continuar dando seus treinos, fazendo suas lutas. Pode contar comigo também, que estarei aqui para te ajudar, meu grande amigo. Um grande beijo no seu coração, irmão. Acredita, cabeça boa sempre, força, fé, que nós conseguiremos. Valeu, meu grande amigo. Que legal. Já já, hein? As contas pro Vasco não cair e a explicação da empresa do VAR pela falha no jogo de domingo. As explicações para a melhora dos números do técnico Rogério Ceni no Flamengo e o Fluminense a passos firmes para a fase de grupos da Libertadores, com aquela mistura boa entre experiência e juventude. Não vai esquecer, domingo tem Flamengo e Internacional ao vivo na Globo. É só o duelo do líder contra o vice-líder, né?
E é um duelo legal para o Flamengo do Rogério Ceni provar que engrenou mesmo e vai buscar o título até a última rodada. Quando o Rogério assumiu como treinador em novembro do ano passado, o Flamengo ocupava a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro e ainda disputava a Copa do Brasil e a Libertadores. E então vieram as eliminações. Gol do São Paulo! O ataque do São Paulo resolveu entrar em ação. O Flamengo perdeu o gol à beça, teve o Rodrigo Caio expulso, tomou o gol, empatou nos acréscimos e deu ruim nos pênaltis. A instabilidade do time. Olha só a chance do Iago, bateu! Gol! Virou o Fluminense no Maracanã! O ataque travava. A defesa, às vezes, tomava muitos gols em uma só partida. E Rogério acabou virando o ano com um aproveitamento pior que o do antecessor dele, o Domenech Torrent. Mas esse retrospecto não combina muito com as imagens que foram vistas no domingo passado. Era o técnico comemorando não só a vitória sobre o Corinthians, mas também a boa campanha que levou o Flamengo à disputa do título do Brasileirão. Nos últimos 8 jogos foram 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe não perde há 5 partidas. E o clube chega na reta final da competição dependendo apenas de si mesmo para assumir a liderança. Mas quais foram os fatores que levaram à melhora de performance do time? O próprio treinador explica. Na nossa chegada para hoje, eu acho que houve uma evolução muito grande do Flamengo. Mas também as peças se colocaram mais à disposição, talvez estão melhor fisicamente com o passar do tempo, mais entrosados, num sistema um pouco diferente do que era usado, né? Colocando o Arão na zaga, 2 meias para dar ritmo de jogo. Diego e Gerson. Assim como o Arão na zaga, mudanças que foram inicialmente questionadas, mas que acabaram surtindo efeito. Eu acho que é um time mais consistente, é um time que pressiona muito mais o adversário quando perde a bola, tem esse pressiona mais sincronizado, né? Dificulta a saída de jogo dos adversários. Time que usa os abraços nas comemorações para mostrar que comprou as ideias do treinador, como no gol do Gabriel no domingo. Gabigol é o nome da emoção! Tá na cara de felicidade do atacante que a contusão do joelho dele não foi tão grave. Mas o jogador ainda vai ser avaliado pelos médicos na reapresentação do time hoje. Nas vésperas do jogaço contra o Inter, que pode definir o campeonato, o Flamengo parece viver uma fase em que tudo só melhora. Acho que o Flamengo começa a evoluir no momento certo da competição. E essa evolução é importante porque dá confiança e maturidade para enfrentar um jogo tão importante como esse. O Flamengo voltou a jogar muito bem, né? E o podcast Rodada Tripla dessa semana traz essa emoção aí da reta final do Campeonato Brasileiro, dando destaque para esse jogo decisivo entre Flamengo e Internacional, domingo no Maracanã. Rodada Tripla vai ao ar toda terça lá no nosso site ge.globo/Rodada Tripla e também nas principais plataformas de podcasts. O Sport empatou com o Bragantino e aí abriu 5 pontos para o Vasco, e é o primeiro ali na zona do rebaixamento, né? Aí o torcedor vascaíno não para de fazer conta para ver como é que faz para escapar desse buraco. Simular resultados de jogos de futebol é coisa séria. Muito mais que um exercício de futurologia. É um Deus nos acuda. Brincar de adivinhação sem conseguir largar desejo e esperança. A 2 rodadas do fim do Brasileirão, o salve-se quem puder não liga para camisa, tradição ou o tamanho da galeria de títulos. É no campo, na bola, que o destino de cada um vai ser escrito. Por isso tem muito vascaíno com dedinhos nervosos por aí. A derrota para o Internacional complicou demais a vida do time. O simulador do ge.globo escancara a situação. É claro que nós estamos chateados, preocupados, mas só que faltam 2 jogos, nós podemos chegar a 43 pontos. E não acabou. Não acabou o campeonato. Verdade, mas o fim da linha na primeira divisão pode chegar para o Vasco já no domingo que vem, na penúltima rodada.
Se perder para o Corinthians em São Paulo e o Bahia ganhar do Fortaleza no Ceará, o 4º rebaixamento da história do clube estará consumado. Se empatar com o Corinthians e o Bahia ganhar, está praticamente rebaixado. Porque na última rodada, o Vasco até poderá igualar o Fortaleza em pontos e números de vitórias. Só que o saldo de gols, o segundo critério de desempate, hoje é totalmente favorável ao clube cearense. -4 contra -20. Mas ainda dá para enxergar o lado positivo. Se o Vasco vence o Corinthians e o Bahia empata com o Fortaleza, a equipe do Vanderlei Luxemburgo sai da zona do rebaixamento e vai para a rodada derradeira dependendo apenas de si. O melhor cenário para o Vasco na próxima rodada é o seguinte: vencer o Corinthians, claro, o Bahia perder para o Fortaleza e o Goiás ser derrotado pelo Bragantino. Os goianos assim estariam rebaixados, ou seja, um concorrente a menos, e é justamente contra o Goiás que o Vasco termina o Brasileirão jogando em São Januário. Tudo pode acontecer, só que na vida real não dá para escolher resultado. A linha do VAR, aquela que é colocada virtualmente para ver o impedimento na hora do gol do Internacional, ela estava descalibrada, então valeu a decisão de campo para validar o gol do Internacional. Como fala que uma reta final do campeonato as linhas não estão calibradas? É inadmissível. Depois da falha do VAR, que impediu a checagem do gol do Rodrigo Dourado domingo à tarde em São Januário, a empresa responsável pelo equipamento se manifestou ontem à noite. Ela confirmou que houve um problema técnico que afetou a execução das linhas de impedimento, causado pelo baixo ângulo das câmeras em conjunto com a sombra no campo. Segundo a empresa, tudo funcionava normalmente no início do jogo e assim que foi detectado o problema, os procedimentos de reativação foram cumpridos e tudo foi solucionado em poucos minutos. A empresa lamentou que um lance de checagem obrigatória tenha ocorrido justamente durante a falha da tecnologia e pediu desculpas à CBF e aos torcedores. Não dá nem para esquentar a cadeira. O Lúcio Flávio está comandando o Botafogo desde o dia 6 de fevereiro, mas só fica por mais 2 rodadas. É o 3º técnico interino do clube no Brasileiro, o chamado tapa-buraco. Função que teve o preparador de goleiros Flávio Tênis quando o Bruno Lazzaroni foi demitido, e ocupada também pelo argentino Emiliano Dias, quando assumiu a vaga do pai, Ramon Dias, demitido antes mesmo de estrear. Se a gente somar o tempo em que os interinos estiveram comandando o Botafogo, foram quase 50 dias de trabalho, ou 10 jogos, contando com os próximos 2 que o time tem pela frente. Essa demora em escolher um novo treinador e o próprio troca-troca de técnicos durante toda a temporada são fatores que ajudaram a levar o time para a 2ª divisão. Para não cometer os mesmos erros, o Botafogo quer anunciar um nome até o fim dessa semana. Até fez o contato informal com Fernando Diniz, mas o perfil está mais para um profissional com uma experiência em Série B maior, que a do ex-técnico do São Paulo, que já dirigiu o Paraná e Oeste na segundona. A diretoria quer dar resposta para a opinião pública e para a torcida. Não é isso que resolve. O importante não é anunciar um novo nome, é anunciar um novo plano. Dizer para o país como ele vai voltar a ser vitorioso. Alguém que ajude o Botafogo a se reconstruir e que, principalmente, não acabe dando lugar a mais um interino. O Botafogo vai precisar dessa estabilidade que o Fluminense conseguiu, né? Garantiu vaga na Libertadores, só que a molecada de Xerém tá querendo mais. O Fluminense ganhou do Ceará, chegou ao 7º jogo de invencibilidade no Brasileirão. É como se o Fluminense tivesse acertado o ponto exato da receita. A energia da molecada com a paciência dos mais velhos. Tá bonito de ver. A gente acredita muito nessa experiência com a juventude para fazer um Fluminense muito forte. Isso tem sido um resultado muito positivo para a gente. O resultado tá aí. Fluminense em 5º lugar, já classificado para a Libertadores, antes mesmo de entrar em campo contra o Ceará. A gente convida para a fase de grupo. Esses meninos, eles estão muito motivados. A gente tem no clube jogadores importantíssimos que deixam esses meninos à vontade.
e viu o jogo de casa. Golaço! Boa, moleque! Boa, Nenê, seu vovô. Aos 39 anos, Nenê não é o único vovô do time não, hein? Tem o Egídio também, com 34, que encontrou o jovem Martinelli de 19 no segundo tempo. 2-0. O Ceará diminuiu na sequência. O juiz marcou pênalti do Calegari no Vina, que bateu e fez 2-1. Paradinha, olhar atento no goleiro, bateu! Quase deu pro goleiro do Fluminense. Só que a fonte de Xerém parece inesgotável. O que não acontecia desde a semifinal da Copa do Brasil de 2005. É verdade que foram só 2 jogos no estádio nesse período, mas olha só, o Marcão ainda era jogador, capitão do time na época. E a molecada de Xerém, bom, há 16 anos nem sonhavam em carregar o Fluminense nas costas, né? Esses meninos aí têm um espacinho na história do clube, por tudo que eles estão fazendo, eu tenho certeza que eles vão subir mais um degrauzinho que eles merecem. Merecem mesmo, grande Marcão. Olha lá o Fluminense, pertinho do G4, só a 2 pontos do Atlético Mineiro e do São Paulo. São Paulo que tem um jogo a menos, né? Na próxima rodada, gente, se tudo der certo, o Fluminense pode entrar na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Tem que respeitar. Subindo as letrinhas. Acabando o carnaval que nem teve, né? Tchau.